Agora mesmo, agorinha, eu recebi uma mensagem de um dos nossos aqui, um de vocês, um dos nossos, né, da Esquerda Reflexiva, do nosso canal, do nosso trabalho conjunto. Recebi um recado e é uma moça, uma professora do Rio de Janeiro. Não vou falar o nome porque ela não me autorizou, mas ela estava me perguntando a seguinte coisa, né? Falando, professor, mas tá essas eleições americanas mais presente na nossa mídia do que qualquer coisa nossa, né? Trump, Biden, Harris, não tá exagerado? Aí eu ia responder para ela, né? Eu pensei, não, eu acho que cabe nós conversarmos num vídeo, nós todos, sobre isso, né? Por que essas eleições aparecem na nossa mídia como se fossem as nossas eleições? Uma importância enorme. Você pode me dizer, mas é eleição da potência mundial, dos Estados Unidos. Não. Essa eleição está aparecendo muito mais do que qualquer outra. Vocês podem reparar que o volume de notícias está antecipado até. Vejo que a convenção democrata ela é para agosto. Claro, a desistência do Biden faz com que o noticiário mundial fique efervescente. Mas é que há uma razão para todos nós estarmos olhando para os Estados Unidos. Porque não é uma disputa entre Harris e Trump. É uma disputa entre dois tipos de democracia e dois tipos de capitalismo que estão na jogada. Não é mais alguma coisa entre democratas e republicanos dentro dos Estados Unidos. É alguma coisa entre como é que nós vamos aderir a tais valores democráticos ou a outros tais valores democráticos. Como é que nós vamos aderir a um tipo de capitalismo ou a um outro tipo de capitalismo. Aderir, que eu digo, é um aderir entre aspas, né? Como é que nós vamos nos posicionar diante do centro do império? Vejam, o que está, né, pegando, vamos dizer assim, são esses dois eixos. Nós já falamos sobre o eixo econômico. Já falamos sobre isso em 2 vídeos anteriores. Vamos falar um pouco agora do eixo político, da democracia, aqui, né? Veja que se Harris vence Trump, não é como Biden vencer Trump. Harris é neta de indianos. Ela vem do âmbito digamos assim, das novas minorias. Porque os Estados Unidos é um caldeirão de minorias, né? Mas ela vem das novas minorias, ou seja, do mundo hispânico, do mundo hindu, do mundo asiático, até mesmo do mundo afro, que não é uma nova minoria, digamos assim. São minorias emergentes e os avós delas são da Índia. Então, isso, diante da ideia de supremacia branca do neofascismo do Trump, é alguma coisa afrontosa. Depois, além disso, ela é mulher. E todo mundo sabe como é que Trump pensa nas questões da mulher. E terceiro, aí num plano um pouco mais abstrato, ela é o outro. Né? Quer dizer, a condição dela de minoria, de mulher e
digamos assim, mais à esquerda, a coloca como sendo o outro. Ela invoca para a democracia uma questão fundamental da democracia, que é a alteridade. Claro, você pode, professor, questão fundamental da democracia. A alteridade é uma questão fundamental para todos nós. Todos nós nos tratamos como um eu porque nós podemos ter o outro. Senão nós não nos entenderíamos como sendo um eu. Claro, você tem esse lado psicossociológico, mas você tem o lado político. Essa ideia da alteridade, ela, no âmbito político, ela está ligada à democracia. Ela está ligada ao convívio dos diferentes. Ao convívio em leis de igualdade para os diferentes. Então ela é uma questão importantíssima. É uma questão importantíssima. A filosofia política, ela tem uma tematização sobre isso. E, por incrível que pareça, não é uma tematização, a ideia da alteridade, a ideia do outro, a ideia do respeito por aquele que é o seu outro. Né? Por incrível que pareça, essa ideia é moderna, porém ela já está presente até mesmo numa democracia onde as questões de minoria não estão postas, onde a questão da diversidade não está posta. Mas ainda que a questão da diversidade não esteja posta no mundo antigo, é lá no mundo antigo que a questão da alteridade, que os temas da alteridade se colocam. E eles se colocam antes mesmo da colocação filosófica. Eles se colocam no âmbito da mitologia grega. Vejam que o mito de Eco e Narciso é um mito, digamos assim, da incapacidade da alteridade. Eco fala repetindo o que o outro fala para ela. Ela própria não fala. E o Narciso olha para o lago e vê, né, a beleza que é a beleza dele e se encanta com ele mesmo. Então você tem aí a temática da impossibilidade da alteridade ou da alteridade capenga ou do tropeço da alteridade. O outro é um problema complexo. E daí você tem o narcisismo. Você pode dizer, mas o mundo grego ficou nisso, não ficou? Eu falo, não. Há mitos que colocam o tema da alteridade de uma maneira até mais profunda que o mito de Eco e Narciso, que é o mito do Terésias. Vocês não conhecem o mito do Terésias? Ah, não? Ah, conhece sim. Terésias é um tebano, da cidade de Tebas, e ele era, digamos assim, uma pessoa, andarilho. Ele não estava passando por um lugar e viu duas cobras fazendo amor. As duas cobras copulando ali, né? Ele ficou meio assim, não sei por que cargas d'água, ele inventou de separar as cobras e deu uma paulada na cobra fêmea. Bom, o fato é que este abuso em relação ao sexo, em relação à natureza, fez com que as divindades o transformassem em mulher. E o Terésias ficou
7 anos como mulher. 7 anos. Como mulher mesmo. Não é que ele, né, ficou fingindo de mulher ou ficou travestido. Não. Terésias passou a ser ela. E aí, meu amigo, Terésias experimentou a vida da mulher. Sem nenhuma diferença. Um dia ele estava passando de novo por uma outra montanha, viu a cobra lá, fazendo amor. Ele falou, quer saber de uma coisa? Não vou mais. Olha só que o Terésias não... Né? Olha como os gregos montam os mitos, né? Porque o Terésias podia não matar nenhuma, não. Ele foi lá e matou de novo. Só que dessa vez ele matou, né, o macho. E aí ele voltou, perdoando a mulher, ele voltou à condição masculina, ele voltou a ser homem. Bom, então ele ficou com uma fama muito grande de ter tido a experiência de ter trocado de gênero, trocado de sexo. Ou, digamos assim, trocado de gênero. Ele viveu as duas condições. E esta fama chegou nos ouvidos de Zeus. E nos ouvidos de Hera, a mulher irmã de Zeus. E eles estavam numa disputa, Zeus e Hera, num bate-boca, num debate, que Zeus dizia para Hera que a satisfação sexual, satisfação erótico-sexual do homem é menor que a da mulher. Olha a conversa dos Zeus. E por conta disso é que o homem precisava de mais sexo do que a mulher. Olha o papo dos Zeus por cima da Hera. E a Hera estava uma onça com isso, porque o Zeus falava isso para justificar as escapadelas dele, Zeus, do Olimpo descendo pro mundo dos mortais para, né, pegar mortal, meninas e meninos. E os Zeus não deixava passar ninguém. Os Zeus passavam o rodo mesmo. E a Hera sempre pegava ele no pulo e tiveram aquela discussão. Ele falou assim, não, sabe o que é? O problema é que você não entende a necessidade masculina. A nossa satisfação sexual no coito, no amor, ela é muito diminuta perto da satisfação da mulher. Então, nós temos que completar com quantidade aquilo que vocês têm como qualidade, né? E aí, aquele bate-boca, como é que nós vamos sair dessa? Você é homem, você vai falar isso que você está falando. Eu não sei o que você sente porque eu sou mulher. A Hera dizia, eu sou mulher e você não pode saber o que eu sinto. Então, como é que nós podemos dizer que um tem mais satisfação sexual do que o outro? Quer dizer, qual é, né? Como é que é Nós não temos condição, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Só que no mundo grego tem o Terésias. Terésias, ele viveu as duas situações. Então ele deve ter a possibilidade de decidir esta querela. Vamos chamar o Terésias. O Terésias chegou. Né? Qual é o babado? Aí o Zeus falou, o babado aqui, meu amigo, é o seguinte, fale para nós, você que tem a dupla experiência de ser homem e de ter sido mulher. Quem é que tem uma satisfação mais plena no sexo? O Terésias disse, ora, posso dizer com certeza, é a mulher. Quando ele disse isso, a Hera, que perdeu o debate, né, e os Zeus lá, né,
ela ficou possessa e castigou o Tiresias com a cegueira. Então, o Tiresias virou um vidente cego, ele tinha visões sem enxergar por conta dessa maldição da Hera. Esse mito, que é um mito antiquíssimo, ele é o contraponto do Narciso, porque ele é o testemunho da alteridade. Em outras palavras, você pode falar que é a alteridade de gênero, mas o grego não está só falando da alteridade de gênero, ele está falando da alteridade em geral. De como é que é impossível para nós estarmos na condição do outro. Do outro, não do outro coleguinha, do outro amigo, do outro irmão, não, do outro, aquele que é o oponente. Ou seja, para o homem, a mulher. Para Deus, o diabo. Para o branco, o negro. Sabe, as grandes dicotomias, para a razão, a paixão. Entendeu? As grandes, para a mente, o corpo, as grandes dicotomias da filosofia implicam na alteridade porque implicam na dialética do eu e do outro. Que sempre é colocada em termos de dialética, porque são polos opostos que, quando são sintetizados, ainda assim não proporcionam para um lado e para o outro a experiência do outro. Então o outro sempre é um outro. E o mito apresenta uma situação inusitada. Aquela situação onde o eu pôde experimentar a condição de outro. Então o mito coloca que isto é inusitado. Por que inusitado? Porque não é para todo mundo, foi só o Tiresias. Então é um problema que vai continuar sempre existindo. Qual a saída para este problema? Os gregos encontraram uma fórmula de institucionalizar um semi-Tiresias. Um semi-Tiresias. Qual? A democracia. A democracia é uma semicondição de Tiresias. Nós vivemos em conjunto e tentamos experimentar o outro, os nossos oponentes. Tentamos, com a democracia, de tanta convivência, de tanto projeto comum, de tanto trabalho comum, de tanto estar juntos fazendo coisas comuns, a gente pode chegar a uma condição, não a do Tiresias, mas de estar muito próximo. A nossa sensibilidade em relação ao outro é muito grande. A democracia proporciona isso à medida que ela nos obriga, ela nos coloca, ela nos põe na situação de ter que montar o espaço público. Sem espaço público não há democracia. Sem o trabalho comum, sem projetos comuns, sem a vida comum, sem a água comum, sem os bens comuns, sem aquilo que é o comum, aquilo que é público, a res pública, sem a res pública, nós não temos a possibilidade de termos a democracia. A república é muito suscetível a ser a ser bem feita quando ela está acoplada à democracia. Essa teoria política que une democracia e república, ela é uma maneira de você trazer aquilo que é do indivíduo Tiresias para o coletivo. Nós conseguirmos estar tão próximos do oponente, do outro, que, pela convivência, que nós somos capazes de continuar esta convivência, gerando laços, né, de comunidade,
gerando laços que contrabalançam os laços liberais. Os laços liberais são de individualidade, os laços comunitários são de conjunção. Quando você tem uma harmonia entre laços comunitários e laços liberais, você tem uma boa fórmula de manter a harmonia entre res pública e democracia. Essa teoria, né, veja que ela vem lá dos mitos, passa pela filosofia política, tem variações na filosofia política, e ela é uma maneira de nós justificarmos esse nosso apreço pela democracia. A gente, portanto, uma democracia que é realmente democrática, uma democracia autêntica, seria aquela que mais pudesse preservar a condição nossa de cada um de ser um quase Tiresias, um quase experimentador do outro, um expert em alteridade. Por essas razões filosóficas e teóricas, é que é importante para nós as eleições americanas. Porque numa das vertentes, a vertente democrática do Trump, a alteridade parece ser alguma coisa completamente não necessária. Até por razões do próprio narcisismo do próprio Trump. Enquanto que na democracia de Harris, nós estamos requisitando para fundamentá-la a nossa quase condição de Tiresias, o nosso compromisso com a tentativa de experimentar o outro, o apreço pela alteridade. Talvez seja por essas razões filosóficas que é tão importante olharmos para os Estados Unidos nessa disputa. Acho que eu dei para vocês aí uma base para vocês pensarem, uma narrativa para vocês pensarem esta situação de 2024. Daqui a pouco a gente volta.